Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça de Jesus possa estar com cada um de vocês nesse novo dia, que Ele inunde seus corações, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição, e hoje, segunda-feira, 11 de setembro, a lição 12, ela tem como título Fortalecidos em Cristo. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 6, do versículos 10 até 20. E Paulo dá uma mensagem nos alertando desse grande conflito existente no mundo, que ele menciona que envolve poderes sobrenaturais e que esses poderes são literais. E este é o ponto central da mensagem do apóstolo Paulo de Efésios 6, onde nós devemos manter essa verdade diante de nós, que ela é muito importante para a nossa caminhada rumo à Canaã Celestial. E Paulo alerta a todos os crentes nessa epístola que nós estamos no meio de um grande conflito, uma grande batalha espiritual, e que todos nós devemos se fortalecer no Senhor. E Cristo, Ele é o único meio, a única fonte para nós conseguirmos esse poder, para nós lutarmos contra este inimigo cruel e astuto. E nós devemos estar sempre em comunhão diariamente com este Jesus ressuscitado, que passou também por essas tentações neste mundo, e ele venceu. E ele é a força provedora dessa vitória. E que nós devemos exaltá-lo a cada dia. Devemos ser soldados de Cristo. Devemos estar com a armadura completa para esta grande guerra que está diante de nós nos dias de hoje também. Devemos estar unidos, em Cristo ressuscitado e exaltado, para estarmos preparados para vencer esse conflito. Com essa batalha proporcionada assim pelo inimigo, que é Satanás, hoje, no presente e também no futuro, até a volta de Jesus, que ela está bem próxima de acontecer. E as Sagradas Escrituras, ela é bem clara ao mencionar que a nossa vida cristã, aqui nesse mundo, ela é cheia de batalhas, de conflitos espirituais contra o mal. E um grande conflito cósmico não está acontecendo, entre o bem e o mal. E o inimigo de Deus, Satanás, ele se utiliza de poderes sobrenaturais, literalmente, com hostes espirituais que Paulo fala lá em Efésios 6,12. E ele atua em todas as áreas no mundo para enfraquecer a crença e a fé das pessoas num Deus que é de amor, cujo objetivo de Satanás é usar a dor e os prazeres para tornar os cristãos cegos, tolos e miseráveis. E a Bíblia identifica ao Satanás como o grande dragão, ou antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, que fala lá em Apocalipse 12, versículos 9 a 10. Então ele identifica a existência de Satanás perfeitamente. E é também chamado de o príncipe deste mundo, que João fala lá no capítulo 12, versículo 31. E ainda chama Satanás de o Deus deste século, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E aqui é o Deus de Jacó, o Criador do universo, afirmando a existência de Satanás. E me diz que ele é o adversário de todos os cristãos e que ele anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, que fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E usa até os poderes da natureza para enganar os seres humanos com curas mediúnicas, e usa o espiritismo para enganar as pessoas,
para levar para pessoas assim para doutrinas erradas, mentirosas, ou a doutrina de demônios, né, que Paulo fala lá em 1 Timóteo 4:1. E também eles ficam assim disfarçados de ovelhas, que fala lá em Mateus 7,15. Às vezes com bondades assim enganosas, que até pessoas escolhidas, né, para o reino dos céus se perdem, porque Satanás se disfarça de anjo de luz, que fala assim em 2 Coríntios 4,14, que ele faz sair fogo dos céus e faz até milagres, porque ele é maior do que os homens. Porém, há um Deus poderosíssimo, um Criador e mantenedor do universo, com forças inesgotáveis à disposição de todas as pessoas no mundo para vencerem esse inimigo cruel que é Satanás, e tudo através do poder de Cristo, Filho de Deus, aquele que derrotou a Satanás na cruz do Calvário, ao morrer e ressuscitar e ascender aos céus. E ali o inimigo foi derrotado, e ele sabe disso, que seus dias estão contados. E o apóstolo Paulo identificou a Jesus, que venceu a morte e o pecado neste mundo, como a única força de todos os crentes para vencer o mal e os enganos de Satanás. E ele diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que está lá em Efésios 6:10, onde nós podemos encontrá-lo perfeitamente dentro de uma igreja verdadeira, aquela que guarda os mandamentos e estatutos de Deus. E vou te dizer, meus amigos e minhas amigas, isso aconteceu comigo. Eu encontrei o Deus verdadeiro dentro de uma igreja, dessa igreja que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. E eu fui transformado também um dia por esse mesmo Jesus que morreu na cruz, onde o Espírito Santo tocou o meu coração, transformou a minha mente, e eu acabei indo para uma igreja sem nunca alguém me dar um endereço, e acabei acertando essa igreja com cânticos, com louvores, e recebi a doutrina verdadeira, e ali encontrei a paz que eu estava procurando. Uma paz que eu já procurava há muito tempo, que eu vivia sofrendo nesse mundo, para tentar realmente vencer esse inimigo, né? E esse inimigo só é vencido através do sangue de Jesus, do Jesus ressuscitado. E Jesus, ele é o capitão de todas essas batalhas que nós travamos nesse mundo, uma força tremenda contra o mal, que somente através de uma comunhão com Jesus que nós podemos vencer esse mal. E esse mal tem se manifestado poderosamente neste mundo de hoje, mas só será vencido através realmente de Jesus, que é marcado desde a história da redenção. E esse é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. É esse poder que nós precisamos também. Esse poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que nós precisamos para vencer o mal. E ele vivificou o crente de seu estado anterior de morte espiritual. Está lá em Efésios 2, versículo de 1 a 6. Esta força divina que está à disposição de todos nós, e que todos aqueles que procuram, né, com sinceridade, você só encontra em Jesus o poder necessário para viver uma vida cristã e nela vencer os grandes conflitos que aparecem em nossa vida, de modo que nós possamos resistir aos ataques de Satanás. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6:10, com sabedoria, ele mencionou o sinônimo da atuação de força e poder de Cristo, para destacar o argumento onde o poder a ser exibido através da igreja não é só inerente a ela, aos crentes, né? Mas ele é derivado e se origina de Cristo, que ele também atua na igreja. Salientando que a força para cada batalha espiritual hoje e no futuro, ela se encontra através somente de Cristo,
o Cristo ressuscitado e exaltado unicamente. Porém, a ordem inicial menciona Cristo como provedor dessa força espiritual que nós precisamos, que Paulo fala em Efésios 6,10. Nós temos que saber que ela vem da atuação da Trindade, né? Pai, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que eles estão assim, empenhados em ajudar a humanidade que querem aceitar realmente a ir para as mansões celestiais, para socorrer os crentes para esse grande combate no mundo. E assim o Deus Pai disponibiliza suas armas e a armadura para esta batalha contra o mal, que fala em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 13, e fala também em Isaías capítulo 59, versículo 17. Já o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o atuante para fortalecer os cristãos, e que Jesus, quando ele esteve entre nós, e que ele mencionou para os discípulos, antes de ele ascender aos céus, que ele falou que enviaria o Consolador. E ele até orou para que Deus Pai concedesse ao Consolador o fortalecimento dos seus discípulos. E também para aqueles discípulos que ficariam neste mundo com poder mediante o seu espírito íntimo, que ele fala em Efésios 3,16. E este é o Espírito Santo que provê o entendimento, a sabedoria das Sagradas Escrituras, onde nós temos dificuldades, é através dele que nós temos o entendimento da palavra. Ele provê a espada nessa batalha, o espírito de entendimento que Deus nos dá, e tudo através de uma comunhão que nós fazemos com ele, de um culto racional diário que nós fazemos, junto com a nossa família ou sozinho, invocando a presença do Espírito Santo através de orações. E Paulo quer que todos incorporem, né, o poder de Cristo, e que foi o mesmo que ressuscitou Jesus, esse mesmo poder que todos os cristãos precisam dessa força para vencer o mal, e que ela é dada através do Espírito Santo que ele vem colocar na nossa vida. E não é somente uma força assim espiritual, que você possa saber que nós não vemos, tal, mas é uma força real, uma força que atua em todas as atividades que nós temos nesse mundo, nos ajudando diariamente em todas as tarefas que nós precisamos para combatermos esse mal, essas hostes do mal que está nesse mundo, que vai além de nossa força, e que nós precisamos da força de Cristo para que nós possamos ajudar e sermos vitoriosos nesse mundo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o poder de Deus começa a atuar na tua vida. O poder do Espírito Santo começa a clarear a sua mente, você passa a ter um entendimento e você passa a manusear melhor as Escrituras. É justamente esse poder que ressuscitou o mesmo Jesus que ascendeu aos céus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que isto está à disposição de todos. Mas não é só isso, meu amigo, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar até para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.